Olá, eu sou o professor Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos. O meu intuito é tratar mais sobre os ângulos internos e externos de um triângulo, falar um pouco da classificação, casos de congruência, tá bom? E mais ou menos por esse caminho, tá? Então, vamos lá. Pego aqui um triângulo qualquer. Não estou deixando bem claro que tipo de triângulo é esse, mas é um triângulo com uma medida qualquer, tá? Eu vou prolongar os lados para colocar os ângulos externos. Bom, então eu tenho um triângulo aqui ABC, triângulo qualquer, ABC. Deixa eu só voltar aqui. Tem um triângulo ABC qualquer. Esse triângulo, ele tem ângulos internos. Então, eu tenho aqui um primeiro ângulo interno assinalado, que é o ângulo BAC, tá? Um segundo ângulo interno que eu assinalei, que é o ângulo BCA, ou ACB, tanto faz, tá bom? E um terceiro ângulo interno, que é o ângulo ABC. Esses três são ângulos internos. Ângulos internos, tá bom? O que é importante a gente já saber sobre a medida desses três ângulos internos, tá? Se eu somá-las, em qualquer caso de triângulo, vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Não importa qual seja o triângulo, tá bom? Então, vou só registrar isso. Internos é igual a 180 graus. Nós vamos fazer um exercício pensando nisso. Ó, vou pegar aqui um triângulo qualquer, é só um esboço, não fiquem presos à forma do triângulo, tá? É só um esboço. E eu vou falar que as medidas dos ângulos internos são x mais 10 e x mais 20. Não sei se vai dar certinho o desenho, não se apegue ao desenho, é um esboço. Bom, se eu quero determinar o valor de x e depois a medida de cada ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu sei primeiro que a soma dos três ângulos internos é 180. Então, x mais 10 graus mais x mais 20 graus é igual a 180 graus, porque é a soma das medidas dos três ângulos internos, tá? Isso é uma equação. Se a gente for ver, eu tenho 3x mais 30 graus igual a 180 graus, tá bom? Bom, para resolver a equação, a gente usa operações inversas. Eu estou somando 30, eu vou subtrair 30 dos dois lados. Isso é 180 menos 30, 3x é 150. Se eu estou multiplicando por 3, vou dividir por 3 de ambos os lados. 150 dividido por 3, o meu x vai dar 50 graus. Se o enunciado pede o valor de x, acabou, não tem o que fazer. Mas se o enunciado pedir as medidas dos ângulos internos, então agora eu vou ter que olhar os ângulos internos. Para x mais 10, eu vou ter 50 mais 10, que é igual a 60 graus. Para x mais 20, eu vou ter 50 mais 20, e aí isso vai dar 70 graus. E aí, seguindo o enunciado, eu vou poder responder que as medidas dos ângulos internos são. Então, a gente está falando de um ângulo de 50 graus, um ângulo de 60 graus e o outro ângulo de 70 graus, tá? Então, resolvi essa primeira situação. Só que daí, eu vou pegar essa figura e nós vamos pensar porque ela tem ângulo externo. Então, vou registrar aqui embaixo de novo. E aí nós vamos ter uma construção agora com ângulo externo. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esses ângulos externos.
tá? Porque a gente pode ter algumas conclusões a partir desses ângulos externos. Então, eu tenho 3 ângulos externos. Esse primeiro, deixa eu só voltar essa construção que saiu errada. Eu vou ter esse primeiro ângulo, segundo e terceiro. Esses são ângulos externos. Bom, eu posso dar nomes para cada um deles. Então, vou chamar aqui de D, E e F. E aí eu vou ter o ângulo DAC, que é um ângulo externo. Eu vou ter o ângulo FCA, outro ângulo externo. E o terceiro ângulo externo, EBA. Vamos já construir alguma relação. Vou chamar esse ângulo aqui de A, ou melhor, vou chamar esse aqui de A, de B e de C. É o ângulo de medida A, de medida B e de medida C. E os ângulos internos de alfa, beta e gama, tá? Alfa, beta e gama. Opa, desenhou um alfa ali. E gama. O que a gente vai ver na nossa primeira relação? A soma de um ângulo interno com seu ângulo externo adjacente é igual a 180 graus. Então, essa é a nossa primeira relação. Então, eu sei que A mais alfa é igual a 180 graus. B mais beta é igual a 180 graus. E C mais gama é igual a 180 graus. Então, é isso que eu estou falando. Se eu pegar um ângulo interno e o ângulo externo adjacente, vai dar 180 graus. Adjacente é quando ele está grudadinho um no outro, tá bom? Então, a soma desses dois ângulos sempre vai ser 180 graus. Perfeito. Bom, vamos continuar. Qual a outra relação que a gente vai ter que observar? Tá? Um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes. Então, vamos tentar entender, porque às vezes não é tão simples o que eu estou falando. Vou pegar, por exemplo, esse ângulo C, que é um ângulo externo. Ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, o C, que é meu ângulo externo, vai ser a soma de alfa mais beta. Quer dizer, é a soma dos dois ângulos internos que não estão grudadinhos no C. Então, C, deixa eu apagar aqui que eu estou escrevendo com a caneta errada. C é alfa mais beta. Né? Da mesma forma, de forma equivalente, eu posso dizer que o A, vou deixar aqui de uma corzinha diferente. O A, ele vai ser dos dois ângulos internos não adjacentes. Vai ser gama mais beta. Então, de forma equivalente, tá? Então, A é gama, deixa eu colocar o preto. É gama mais beta. E ainda, o B, que é o ângulo externo, ele é alfa mais gama. Tá bom? Mais gama. Opa, desenho errado. Então, aí, nós temos essas duas relações que são relações extremamente importantes. Bom, vamos fazer um exemplo só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vou desenhar de novo um triângulo qualquer. Eu tenho aqui um triângulo qualquer. Nesse triângulo, eu vou ter a medida de um ângulo interno, que eu vou dar qualquer valor para ele, vou falar que mede 40 graus. E a medida desse ângulo externo, que eu vou falar que mede 130 graus. O que eu vou fazer? Eu quero determinar o valor de x e o valor de y. Eu tenho vários caminhos para seguir, tá? Então, qual é o primeiro caminho? Bom, eu posso dizer que y mais 130 graus, ou seja, o ângulo interno mais o seu ângulo externo adjacente é igual... Opa, sumiu aqui. É igual a 180. É igual a 180. Ou seja, y vai ser 180 menos 130 graus. Ou seja, y igual a 50 graus. Primeira coisa que eu posso observar. É a única forma de achar o y? Não é. Você vai ver que tem outra. Para achar o x, eu tenho duas formas. Agora que eu já descobri o y.
Para achar o x, eu posso fazer 130 graus, que é o ângulo externo, igual a 40 mais x. Ou, uma segunda forma é falar que 40 mais x mais y é 180, ou seja, a soma dos ângulos internos. Qualquer das duas formas está correto. Nesse primeiro, vai ficar 130 menos 40 graus igual a x, ou seja, x vai dar 90 graus. No segundo, como y é 50, eu vou ter 40 mais x mais 50 graus igual a 180. 90 mais x igual a 180, então x só pode ser 90 graus. Então eu tenho essas duas situações que vai falar sobre, que dá o mesmo valor, óbvio, né? A gente está falando do mesmo x na mesma posição, mas ela vai mostrar a relação entre o ângulo interno e o ângulo externo, tá bom? Você pode trabalhar da forma como você quiser aí, tá? Então, já vimos, ó, só recapitulando, que nós já vimos aí a questão dos ângulos internos, que somam 180. Nós já vimos que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo adjacente é 180 também. E vimos que um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, tá bom? Então, primeira coisa que nós finalizamos. Outra coisa que é interessante a gente notar é que em muitos livros nós vamos encontrar como desigualdade triangular. Então, o que é a desigualdade triangular? É alguma restrição que nós vamos colocar no triângulo com relação à medida de seus lados. E aí, eu quero que a gente entenda o que significa essa restrição, tá? Para que a gente possa observar melhor algumas coisas que vão acontecendo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um triângulo qualquer. Coloquei uma cor vermelha, depois eu arrumo. O que tem que acontecer? Eu quero que vocês observem o seguinte fato. Se eu tivesse uma base qualquer nesse triângulo e esses dois lados fossem muito pequenos. Pequenininhos. Eu consigo fechar um triângulo? Eu não consigo. Eu só consigo fechar um triângulo quando esses dois lados aqui, que eu vou deixar assim e assim, conseguem ter um tamanho suficiente para se encontrar. E não somente se encontrar, né? Ele não pode ficar sobreposto ao terceiro lado, tá? Então, o que a desigualdade triangular fala? Se eu tenho medidas, deixa eu apagar aqui. Se eu tenho medidas A, B e C, primeira coisa, a soma de dois lados, A mais B, que é um C, desculpa, sempre tem que ser maior que o terceiro lado, tá? Então, se eu pego qualquer dois lados de um triângulo, sempre tem que ser maior que o terceiro. E tem mais, né? Eu posso pensar que a diferença entre esses dois lados sempre é menor do que esse terceiro lado, tá? Isso eu vou deixar em módulo, porque essa diferença pode dar negativa aí, tá bom? Aí você coloca módulo, fica positivo. Então, o que acontece? Pego dois lados quaisquer do triângulo. Para que o triângulo exista, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Se não for maior, o triângulo não existe, e aí não tem o que fazer. Tá bom? Eu não consigo formar um triângulo. Vamos dar alguns exemplos. Então, digamos que um aluno queira formar 3 triângulos. No triângulo 1, as medidas são 5, 6 e 9. Esse é o triângulo 1. No triângulo 2, as medidas são 4, 5 e 7. Tá? Colocar 7 não, colocar 10. Tá bom? E tem um triângulo 3. No triângulo 3, as medidas dos lados são 1, 3 e 2. O que acontece? Será que ele vai conseguir formar, com essas medidas, todos os triângulos que ele pretende? Então vamos analisar. No primeiro caso, sim. Se você for parar a pensar, qualquer soma entre dois lados sempre vai ser maior que o terceiro lado. E a diferença sempre vai ser menor do que o terceiro lado. Então, nesse primeiro caso, não tem problema. Mas quando eu olho o segundo caso, quando eu somo 4 com 5, isso aqui dá 9. E 9
é menor que 10. E a nossa relação fala que tinha que ser maior, né? A soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. E aqui deu menor. Então, nesse segundo caso, eu já não consigo construir o triângulo que eu desejo. Vou para o terceiro caso. Bom, 1 mais 3, 4, maior que 2. Só que 1 mais 2 é 3. E 3 é igual a 3. Então, a soma de dois lados deu igual à medida do terceiro lado. Novamente, eu não consigo construir um triângulo. É um caso aí que está dizendo da minha desigualdade triangular que não dá para ser resolvido, tá bom? Então, alguma coisinha interessante para a gente ver. Mais uma observação aqui. Eu vou colocar agora sobre casos de congruência. Casos de congruência de triângulos. Quando a gente fala congruência, a palavra congruente, ela tem um sinônimo aí de mesma medida. Então, quando você escutar congruente, eu estou falando de figuras geométricas que vão ter as mesmas dimensões, os mesmos tamanhos, tá? Isso é uma definição, sempre lembre disso. Usou congruente, estou falando que tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida, tá bom? Vou pegar aqui e elaborar para vocês 4 casos de congruência de triângulos que eu vou chamar de LLL, lado, lado, lado. O segundo caso eu vou chamar de lado, ângulo, lado. O terceiro, ângulo, lado, ângulo. E o quarto, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, esses são alguns casos de congruência. Vamos tentar entender cada um desses casos. Primeiro, o caso lado, lado, lado. Esse é o mais simples. É quando você pega dois triângulos. Então, eu tenho esse triângulo. E eu vou colocar um parecido, só que virado um pouquinho diferente. E eu tenho o segundo triângulo. E esses dois triângulos, eles têm os lados correspondentes com as mesmas medidas. Então, se eu olhar esse lado aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 4, aqui mede 4, aqui 5, aqui 5. Então, quando você olha os dois triângulos, os lados correspondentes têm a mesma medida. Logo, são congruentes. Ou seja, né, se os lados possuem a mesma medida, eu posso afirmar que tanto os lados quanto os ângulos internos que são correspondentes nos dois triângulos vão ter a mesma medida. Nesse caso, tome cuidado. Esse lado que mede 5 é correspondente a esse outro que mede 5. Né? Então, a gente tem um caso aí, tem uma correspondência. O lado que mede 3 é correspondente a esse outro que mede 3. O lado que mede 4 é correspondente ao outro que mede 4. Tá bom? Se a gente virar os dois triângulos, eles se encaixam perfeitamente um sobre o outro. Não fica nenhuma medida diferente. Inclusive os ângulos internos e os ângulos externos. Então, isso é uma relação que acontece com os triângulos, tá bom? Segundo caso de congruência que eu registrei lá, é o lado, ângulo, lado. Então, de novo, pego aqui dois triângulos. Vou sempre usar um triângulo retângulo, que é mais fácil de desenhar e tudo mais. Então, eu peguei dois triângulos aqui. Como é que eu vou garantir que esses dois triângulos são congruentes, né? Eu garanto que esses dois triângulos são congruentes se eu tiver lados correspondentes de mesma medida. Então, sei lá, aqui mede 10, aqui mede 10. Ângulo de mesma medida, né? E um outro lado, 8 e 8. Então, eu tenho dois lados correspondentes, os lados correspondentes de mesma medida, o ângulo entre esses lados, que são os lados correspondentes, também de mesma medida. Então, 10, 10, um ângulo, 8, 8. Você percebe que o ângulo está entre esses dois lados, né? Como isso acontece, eu tenho um caso de congruência de triângulo. Cuidado, o ângulo tem que estar entre os dois lados, tá bom? O próximo caso ângulo, lado, ângulo. Então, eu vou desenhar de novo o meu triângulo. Eu tenho aqui esse meu triângulo,
Ó, vou tentar fazer um desenho parecido. Deixa eu ver se ficou parecido. E aí, quando eu olho esse triângulo, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, medindo 100 graus. E o seu correspondente no outro triângulo, 100 graus. Eu tenho esse lado medindo 8 centímetros, aqui 8 centímetros. E eu tenho esse último ângulo aqui medindo 30 graus para os dois. 30 graus e 30 graus. O que a gente consegue observar? Que eu tenho ângulos correspondentes de mesma medida. Esse 100 e esse 100 para lá. Deixa eu mudar a cor. Esse 30 e esse 30. E entre os dois ângulos, tem que estar entre esses dois ângulos, né? O lado que está nesses dois ângulos, ele é correspondente, possui a mesma medida também. Então, esse lado aqui que mede 8 com esse lado que mede 8. Quando isso acontece, de novo, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Se eu posicioná-los um em cima do outro, eles ficam certinho, né? Não sobra medida, não falta medida e tudo mais. Essa ferramenta pode não parecer muito útil agora, mas ela vai ser mais útil para frente, tá bom? E o terceiro caso, lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, vou pegar aqui, ó, um triângulo. Opa, esqueci de ativar a ferramenta. Vou pegar aqui um triângulo, um outro triângulo, só mudou a posição, tá? E aí, o que a gente vai observar nesses dois triângulos? Bom, eu vou ter aqui lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, ó, eu tenho um lado, que eu vou chamar esse lado aqui de 10, esse aqui também vai medir 10. Um ângulo, que eu vou colocar esse ângulo aqui e esse aqui como 40 graus. E o ângulo oposto ao lado. Eu vou colocar esse daqui, ó, que é o ângulo reto. Esse daqui, que é o ângulo reto. Ele é o oposto ao lado que mede 10 graus. Quando isso acontece, eu de novo tenho um caso de congruência de triângulos, tá? Antes da gente encerrar, eu só vou falar um pouquinho da classificação dos triângulos, que é importante também a gente pensar sobre a classificação dos triângulos. Vou pegar aqui triângulo, classificação com relação aos lados, e depois eu faço um separado com relação aos ângulos, tá bom? Então, classificação dos triângulos. Classificação dos triângulos. Eu vou pensar aí em dois tipos, né, como eu já havia dito. Primeiro com relação aos lados, depois com relação aos ângulos. Então, vamos lá. Primeiro tipo de classificação de triângulo com relação ao lado. Equilátero. Eu vou dizer, e aí eu quero que vocês prestem bem atenção, eu vou dizer que um triângulo ele é equilátero quando os três lados possuem a mesma medida. Isso é sinônimo de dizer que os três lados são congruentes. Segundo tipo, isósceles. Eu vou dizer que um triângulo é isósceles quando ele tiver dois lados com a mesma medida. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isósceles. E eu tenho o triângulo escaleno. Eu vou dizer que um triângulo é escaleno quando os lados possuírem medidas diferentes. Então, equilátero, isósceles e escaleno. Com relação aos ângulos, eu tenho um triângulo retângulo. Então, quando o meu triângulo vai ser chamado de retângulo? Quando ele possuir um ângulo de 90 graus. E aí ele passa a ser chamado de retângulo. Eu tenho o triângulo obtusângulo. Quando que o meu triângulo vai ser chamado de obtusângulo? Quando ele tiver um ângulo obtuso, só um. E eu vou ter o triângulo acutângulo. Tá? Quando que o meu triângulo vai ser acutângulo? Quando todos os ângulos do meu triângulo forem agudos. Então, ó, retomando. Classificação quanto aos lados. Equilátero, todos os lados possuem a mesma medida, ou são congruentes. Isósceles, eu tenho somente dois lados congruentes, né? No mínimo dois lados congruentes. Escaleno, quando os três lados possuem medidas diferentes.
Com relação aos ângulos, eu vou ter triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto, triângulo obtusângulo, quando ele tiver um ângulo obtuso, e triângulo acutângulo. Eu quero só dar uma reparada um pouco mais, ou só pensar um pouco mais sobre o triângulo isósceles. Por quê? Porque o meu triângulo isósceles ele tem uma característica com relação aos ângulos e é interessante a gente pensar sobre ela. Vou pegar esse triângulo aqui e vou dizer que ele é isósceles, tá? É um triângulo qualquer. E para dizer que ele é isósceles, eu vou colocar esse risquinho aqui, ó, tá? Esses dois lados aí têm a mesma medida. O que é interessante? Bom, se esse triângulo é isósceles e esses dois lados têm a mesma medida, o terceiro lado, então esse lado aqui de baixo, que não tem a mesma medida que os outros dois, ele vai ser chamado de base do triângulo isósceles, tá? Isso aí a gente sempre vai falar no triângulo isósceles apenas, tá, gente? Por isso que eu tô falando base do triângulo isósceles. Por que que isso é importante? Porque se ele é a base, então os ângulos que estão apoiados ou que possuem como lado essa base, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Isso acontece somente no triângulo isósceles. Então esses dois ângulos aqui, então por exemplo, se aqui medir 50 graus, o outro ângulo obrigatoriamente tem que medir 50 graus. Então, os ângulos que estão apoiados ou que tem um lado que é a base do triângulo são congruentes, tá? Então, vou deixar aqui colorido e aí eu vou apontar que esses dois ângulos da base são congruentes. Ângulos cujo lado é a base do triângulo, base do triângulo isósceles, são congruentes. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Por quê? Porque eu posso usar essa ideia junto com aquela soma de ângulos internos ou com ângulo externo. Então eu vou pegar um triângulo qualquer aqui, pegar esse triângulo, deixa eu ver se ficou bonito, não ficou. Deixa eu desenhar de novo. Pegá-lo assim, ó, pronto. Peguei esse triângulo aí. Ele não tá desenhando isósceles. Eu vou mudar, tá, gente? Desculpa. Vou colocar aqui um triângulo qualquer. Vamos ver se vai ficar isósceles. Ficou, do jeito que eu queria. E aí, eu vou dizer o seguinte desse triângulo. Que esse lado, esses lados aqui, ó, esse lado e esse lado tem a mesma medida. Então, se esses dois lados são os lados que têm a mesma medida, onde está a base? A base está no outro lado. Essa é a base, ok? E aí, olhando isso, eu falo assim, ó, esse ângulo aqui mede 40 graus. Eu quero a medida dos outros dois ângulos, tá? O que eu sei? Eu sei que os ângulos cujo lado é a base do triângulo isósceles são congruentes. Faltou um S aqui. Então, eu vou dizer que esse ângulo que tem medida x tem o mesmo valor desse ângulo, que vai ter também medida x, porque eles são congruentes. Logo, pela soma dos ângulos internos, o que eu posso escrever? 2x mais 40 graus é igual a 180. Ou seja, 2x vai ser igual a 180 menos 40 graus. 2x vai ser 140 graus. X é a metade de 140 graus, que é 70 graus. Quando eu olho o triângulo isósceles, eu vou ter essa relação, tá bom? Espero tê-los ajudado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.